amiga, né, gente? Eu tô em São Paulo agora, mas eu sou de Brasília. Eu fui uma vez pra Brasília, aleatoriamente, no dia que fizeram a votação do impeachment da Dilma. Foi. Gostou? Menina, que caos que tava aquele lugar. Você não tem noção. Você deve ter noção. Você tava lá nesse dia? Lembra? Não, eu ficava em casa nessas manifestações. Menina, eu fui pra Brasília pra fazer o meu TCC. Aí eu falei, deixa eu conhecer Brasília. Eu trabalhava na Interpol de São Paulo, quero conhecer a Interpol de Brasília. Aí cheguei lá, não foi nada programado, comprei a passagem meses antes. Me chego lá no dia da votação. Brasília tava parada. Sim. Mas tava assim. E as pessoas não estavam ali pela votação, elas estavam pelo carnaval que tava rolando ali, gente. Pra dizer, eu fui, eu tava. Exatamente. E aí eu falei, eu vou também, né? Uma bagunça. Foi maravilhoso. Nesse momento, eu acho que eu tava estudando. Então, tá vendo? Tava estudando. Ai, gente. Vivia trancada estudando. Então, vamos conversar um pouquinho sobre por que vocês decidiram a profissão de delegada, como que foi aí a trajetória, a escolha e esse momento de estudos? Então, eu nunca tive o objetivo de só ser delegada quando eu comecei a estudar. Eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, perdida mesmo, um momento de muita dificuldade. E eu acho que eu utilizei os estudos para sair desse momento. Então, para mim, o estudo foi um refúgio. Então, eu não tinha muito assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um caminho. Eu me encontrei no caminho, né? Então, eu tive algumas aprovações, eu assumi alguns cargos em Brasília, inclusive trabalhei em unidade de internação em Brasília, fui carcereira já. E nesse caminho que eu, por causa de algumas coisas que me aconteceram, depois eu vou contar um pouquinho para vocês, eu fui querendo fazer diferente, né? Foi surgindo essa vontade de fazer pelas pessoas, trazer um pouco de bem para as pessoas, né? Talvez chegar num órgão público e ser tratado diferente daquilo que eu vi algumas vezes, de proteger pessoas que precisam da gente. E eu acho que eu sempre falo para minhas alunas que nós precisamos de mulheres em cargos de autoridade, porque a gente tem um jeito diferente de pensar, né? Tem uma contribuição diferente. E a gente precisa dessas mulheres tomando decisões. Então, eu sempre falo para elas, por que não você, né? Por que você acha que é outra? Por que não você? Então, foi assim, foi o caminho, né? Acho que a Ju foi diferente, né, Ju? Conta pra gente. Eu sou filha de delegado, meu pai é delegado aposentado. Meu pai, na verdade, ele se tornou delegado de polícia. Eu sou daqui de São Paulo, sou de Santos, na verdade. Mas quando eu tinha 13 anos, a gente foi para o Maranhão, porque meu pai passou no concurso de delegado lá. E meu pai passou num concurso de delegado de polícia aos 45, 46 anos, né? Então, para ele foi uma mudança, assim, completa de vida. Ele estudou quando era uma realidade completamente diferente da que a gente tem hoje. Caracas, e qual era a profissão dele antes? Então, meu pai tinha se formado em Direito no ano que eu nasci, em 85. E quando ele começou a estudar para concurso, isso foi o quê? Coisa de 10 anos depois. Ele era representante comercial na época. Então, ele era representante comercial de uma marca que nem existe mais, que é a Sulfabril. E a gente estava, assim, num perrengue financeiro muito grande mesmo, morando com a minha avó, escola pública, banco tinha buscado carro, busca e apreensão. Então, a gente estava, assim, no fundo sufoco. no sufoco completo, assim, no sufoco completo. E o meu pai decidiu que ele ia estudar, ele viu o edital do concurso do Maranhão na época no jornal, né? Então, naquele papelzinho, assim, no jornal, porque não tinha internet, né? E eu lembro que meu pai foi estudar no quartinho de empregada que a gente tinha no apartamento em Santos. A minha mãe assumiu muitas coisas das vendas dele de representação e tudo mais. E ele estudou com os livros velhos que ele tinha ali no quartinho de empregada, porque não tinha dinheiro para comprar. A gente não tinha, imagina, não tinha internet, não tinha cursinho, não tinha nada. E meu pai foi estudando ali naquele cubículo mesmo. E quando ele foi fazer o teste de aptidão física, ele treinava na praia sozinho com a minha mãe. Então, na época, tinha mais coisa até do que quando eu fiz também um TAF para um outro concurso. Salto à distância e tudo mais. Então, não tinha personal, não tinha nada do que a gente tem hoje, né? Então,
Ele, aos 45 anos, assim, mudou de vida e a gente foi pro Maranhão. E aí, acaba que foi sempre uma carreira muito próxima da minha realidade, assim. E os primeiros estágios que eu fiz foram em delegacia de polícia. Inclusive, meu primeiro estágio foi numa DDM. E aí, depois eu passei num concurso quando eu tinha 20 anos do Tribunal de Justiça do Maranhão e fiquei 14 anos lá. Quando eu decidi voltar a estudar e começar a estudar com rotina e tudo mais, acabou que eu não pensei muito. Eu meio que fui nessa coisa de fazer concurso da polícia, né? Então, de fazer concurso para delegado, porque eu gosto muito da parte criminal e porque eu precisava de uma carreira que me desse contato com as pessoas, porque eu gosto de ter contato com as pessoas. E eu tinha trabalhado 14 anos no judiciário como assessora de juiz, então só aquele trabalho de gabinete, de papel, aquilo ali eu sabia que não ia me satisfazer pessoalmente, né? Então, eu até gostava do trabalho, eu falava, não, mas eu quero alguma coisa que seja mais dinâmica, que eu tenha mais contato com as pessoas mesmo. E aí, fui fazendo as provas e, graças a Deus, eu digo que hoje eu sou verdadeiramente muito realizada na minha carreira. Obviamente, sei de todos os problemas, de todas as mazelas, de todo o não reconhecimento por parte, né, de tudo, né, do Estado, muitas vezes da população e tudo mais, financeiramente. Mas eu adoro o que eu faço, então não tem um dia que eu vá para o trabalho, assim, chateada de ter ido para o trabalho, porque, né, a minha realização pessoal e profissional que vem do que eu faço, para mim, é o que mudou, assim, a minha vida. Ai, bacana. Doutora Mariene? Então. Eu sou a mais anônima daqui, eu acho, né? Quando eu resolvi fazer direito, eu queria ser advogada. Eu nunca tive pretensão de prestar concurso, nada. Eu queria a área privada, queria advogar. Quando eu comecei a ter contato, né, com o direito penal, aí começou a acender, né, aquela chama. Eu acho que eu quero ser delegada. Mas aí eu já namorava, já tinha um relacionamento de um tempo, eu queria casar, eu queria ter filho. E aí eu achava que era algo que não ia combinar para aquilo que eu queria, para minha vida pessoal. Eu achava, eu acho que não vai dar para conciliar. Enfim, fui deixando. Sempre que eu pensava em prestar concurso, era para delegada. Mas aquilo volta e meia, adormecia de novo. Aí eu me formei, fui advoguei um tempo. Odiei, que não era pra mim. Vou ter que prestar concurso, né? Pra quê? Aí comecei a estudar. A princípio não tinha ainda aquele foco de prestar pra delegada. Comecei a estudar, assim, meio que aleatoriamente. E aí surgiu, né, o concurso aqui de São Paulo. Eu acabei fazendo, aí peguei o edital, peguei firme. E foi dando certo. E hoje, como a Ju, eu também me sinto realizada. Não me imagino fazendo outra coisa. Apesar de todos os problemas, como a Ju falou, se me oferecessem outra carreira que pagasse o dobro do salário, eu não iria. Eu me sinto muito realizada mesmo, não tenho pretensão nenhuma de mudar de carreira ou mudar de instituição para outro estado. Eu, graças a Deus, estou muito realizada. E eu acho que é um filtro também, né? Porque muita gente, quando passa no concurso e vê que não é aquilo... Acho que no primeiro, no máximo, no segundo ano já sai, não é? Sim. Já sai muita gente que... Não precisa de muito tempo pra você sentir, se identificar ou não. Você fala, não era isso, vou prestar outro, vou continuar estudando pra prestar outro. O problema, porque, tanta gente queria aquela vaga, né? Fala, putz, mas também, se não é, melhor sair logo também, então, né? Já... Eu acho que nisso, ter tido essa experiência, assim, do meu pai, principalmente, imagina, meu pai foi delegado de polícia no final dos anos 90, no interior do Maranhão. Então, assim, hoje, eu acho que é por isso que quando o pessoal reclama, por exemplo, não tem estrutura, eu só fico pensando, eu lembro que meu pai trabalhava numa delegacia que as vacas entravam e saíam, assim, sabe? Então, assim, eu digo, gente, não, eu falo que eu acho que eu tô mal acostumada, então, bem acostumada, talvez, Sim. né? Eu acho que eu não tive esse choque, que eu sei que muita gente, quando chega na carreira, sente o choque. E eu acho que, principalmente, e eu acho que é importante a gente dizer isso, a internet trouxe uma glamorização da carreira policial. E a carreira policial não é glamurosa. Aquela delegada que fica da novela, gente. Elô. Delegada Elô, sabe? A vida não é a delegada Elô. Então,
Então, assim, a internet vai glamorizar e achar que tudo é sempre muito interessante todo dia. Até porque quem posta coisa na internet vai postar só a parte boa. Só a parte né? boa. Então, assim. Posta armada, né? Não, e é só assim, foto em altas dia de treino e tal, e sempre toda linda. E eu falo, imagina, eu no plantão lá no fundo de São Paulo, de madrugada, comendo um pão velho, que é o que tinha ali, Que é o que sabe? deu. O que Nossa, deu. alguém trouxe. Descabelada, você não sabe mais nada. Eu falo assim, eu acho que é importante, eu falo, se você tem interesse de vir pra carreira policial, venha conhecer a carreira policial de verdade. Sei lá, vai um dia numa delegacia, pede pra acompanhar ali, né? Entender que a carreira policial é atender o público. Exato! Sim. E você tem que saber que quando você atende o público, principalmente numa delegacia, que é o que a gente tava falando, a delegacia, qualquer público, qualquer pessoa, público. ela vai Ninguém entrar vai lá ali e pra quer te ser levar atendida. flores. Só vão As levar pessoas- só problema. Só vai levar problema e assim, qualquer tipo de problema vai parar numa Sim, delegacia, a né? qualquer hora. E você vê que quem, às vezes, não tem o perfil, sofre e traz sofrimento também, eu acho que a todos. Porque, por exemplo, na DDM, a gente lidar, inclusive estávamos falando isso mais cedo, muito mais com problemas sociais, pessoas que precisam, às vezes, de atendimento psicológico. Ou seja, o direito, que é o que a gente mais estudou para estar ali, às vezes é mínimo ali. É só naquele momento da tipificação, da formalização dos atos. Mas a ocorrência mesmo é você ter toda uma paciência de escutar a vítima, de entender os fatos. E não vem igual no livro de direito penal, que é Tício matou, Meve. Não é assim. Não. Chega um negócio que você fala, meu Deus, como que chegou nessa situação, né? Então Pera você aí, tem vou- que... Ainda A mais gente pra chama lá pessoa que não de mexe. ocorrência quadrada. Que você fala, cara, o que eu vou fazer? E eu tô entrando agora, eu sou do último concurso. Eu tô há 3 meses na DDM. E elas são minhas professoras na DDM. As duas. Então, no início ainda é muito mais difícil, né? Então, tá sendo um grande desafio. Mas eu tô aprendendo muito e dizem que na Zona Leste você aprende mais ainda. A minha mãe chamava... Minha mãe vai lembrar disso, ela tá aqui e vai deixar no chat pra vocês. Ela trabalhou muitos anos lá no 69DP, né? Ela falava que o Teotônio Vilela era o reino encantado dela. Ela é meu reino encantado, aparecia de tudo lá. Não, Parece. Gente, é impressionante. eu tô na DDM há poucos meses também, né? A Mari tem mais experiência de DDM que eu, que antes eu tava no 49. Tanto que eu conheci a doutora fazendo plantão no 69. Bem Ela me tranquilo, ajudou né? várias vezes, porque já com muito mais experiência de plantão de quando eu cheguei, eu no 49, ele na mesa seccional. E o pessoal brinca que outro dia tava num grupo lá de plantão, o pessoal dizendo, parece que tem um meteoro passando perto da Terra. Alguém falou, Vai se cair cair, onde? vai cair na 8ª seccional. Se cair no Brasil, vai ser na aqui. 8ª seccional. Que tudo que você pode imaginar acontece, assim. Então é uma escola mesmo.